noite! Mais uma live da Deia Confeiteira. Acho que vocês estão ansiosos, né? Hoje tem muitas coisas para fazer. Na terça eu fiz a live ensinando a fazer o bolo de cenoura, a cobertura, dois tipos de cobertura. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo no pote. Dois tipos de bolo no pote. Na verdade, um bolo no pote e um outro é cortadinho. É um pouco diferente, mas eu acho que assim, são opções diferentes para clientes diferentes. Porque às vezes a pessoa quer uma coisa, até uma lembrancinha ele serve. Porque ele vai ser cortado, recheado, com cobertura. Dá para colocar uma etiqueta em cima, fica muito bonito. Então, eu falei, eu quero ensinar uma coisa diferente para vocês poderem ter a opção de não só comer aquele bolo tradicional, com cobertura, só cortadinho, né? Às vezes quer levar para algum lugar, para alguma festa, fazer um piquenique, e o bolo já está pronto. E mostrar que dá para fazer também um estilo pão de mel, só que com a massa do bolo de cenoura. Porque às vezes tem pessoas que às vezes não gostam, né? Porque o pão de mel ele tem bastante condimentos que ficam um gosto bem forte. E então dá para fazer com outras coisas também. E um cake pop de bolo de cenoura. Eu acho que fica bem gostoso. O cake pop é um bolo que dá para pôr decoração e dá para cobrir tanto de chocolate preto como de chocolate branco. E colorido, né? Fazer as decorações, fica muito gostoso. Então, vamos começar, porque é bastante coisa, senão não dá tempo de fazer tudo, né? Tá bom? Bom, eu vou começar esfarelando o bolo, para fazer o bolo no pote, tá? Eu trouxe esses potes aqui, ó. Vou fazer 3 bolos no pote. E o outro que eu falei é esse daqui, ó. É um quadradinho, e a gente vai cortar, colocar recheio e colocar cobertura. Então ele vai ficar bem bonito, vocês vão ver. Ó, aí tampando, dá pra colocar uma etiqueta, ou alguma coisa, um lacinho, né? Pra lembrancinha, ou até mesmo pra vender assim. Tem pessoas que gostam de ter um pedaço do bolo, né? O bolo no pote ele é mais desfiadinho, então é diferente. Mas aí eu vou dar pra vocês várias opções, pra vocês. Então eu vou começar esfarelando esse bolo para fazer o bolo no pote, tá? Acho que eu preciso... vai por aqui, né? Eu já ia trazer esfarelado. Aí eu achei melhor eu esfarelar, porque assim, tem pessoas que às vezes não sabem como vai fazer. Tem duas opções. Vocês podem esfarelar tanto assim, ó, como eu tô fazendo, ou quem tiver um mix, dá pra bater. Fica ótimo, nossa, muito prático, rápido para quando a gente tem que fazer grandes quantidades, é excelente, porque ele deixa bem esfareladinho. E a gente precisa de agilidade, né? E às vezes a gente não tem muito tempo. Então, tudo que é para ajudar, para ser mais rápido, é excelente. Olha, mas ele é rápido porque esse bolo aqui, ele é bem fofinho, ó. Eu vou esfarelar mais um pouco, esse daqui não vai dar. Então, vamos lá. Ó, mas é rapidinho, né? Mesmo assim, eu vou fazer pouquinho. Se vocês vão ver. Como é rapidinho de fazer. Eu vou precisar desse chocolate primeiro para colocar no recheio aqui, tá bom? Eu vou preciso do recheio. O recheio que eu fiz também na terça-feira. Tá? Preciso de 2 colheres. Mais uma, por favor. Obrigada. Ó, pra gente fazer o bolo no pote, a gente pode só colocar a quantidade ou pesar, porque assim, tem pessoas que às vezes querem que fique tudo igualzinho, tá? Então eu peso, porque aí eu sei que vai sair exatamente igual.
Mas hoje eu não vou pesar, tá? Eu vou só dar uma ideia pra vocês. Mas eu tô falando porque, assim, quem vai vender, às vezes quer uma coisa bem certinha. Então, ó, você vai colocar a parte de baixo, dá uma acertadinha pra ficar bem arrumadinho, pra separar, né, o recheio e o bolo. É legal, fica muito bonito. Ó, mas dá pra vocês verem que não tem muita dificuldade, ó. É bem simples e bem prático. É mais ou menos um dedinho, ó, de massa. Aí agora nós vamos molhar, tá? Aqui vai ficar bem gostoso, né? Então eu vou colocar, ó. Isso aqui é leite com leite de coco, tá? Não tem açúcar, porque o bolo já é doce. O recheio já é doce. Então eu opto por uma caldinha neutra para não ficar tão enjoado. Apesar que tem pessoas que gostam, mas os meus clientes geralmente não gostam, viu? Eles gostam de uma coisa mais equilibrada. Então eu procuro fazer tudo mais equilibradinho para a pessoa comer e querer repetir, né? Se não é uma coisa muito doce, fica enjoada. E aí não dá pra pessoa comer muito, porque ela não consegue. Mas assim vai ficar ótimo, gente. Ó. Então, já tô olhando. Você derreteu? Mais um pouquinho. Mais uma vez. Aí eu vou misturar aquele creme de brigadeiro que eu fiz. Eu vou pôr um pouquinho de chocolate pra dar uma equilibrada nele também. Ó. Aí eu dou uma olhadinha aqui, ó, se ele molhou. Se ele não molhou bem, eu molho mais um pouquinho. Vai ficar bem molhadinho. Olha, dá pra ver aqui, molhou ou não molhou. Então, olha, já tá molhado. Agora eu vou misturar esse daqui. Esse a gente vai pra cá. Agora eu vou mexer no recheio, tá? Obrigada. Eu preciso de uma colher e um outro lugar para mim pôr aquele recheio. Uhum. Eu tenho um. Sim, tá ótimo. Tem mais uma colher? Obrigada. Então esse aqui, ó, é o creme de chocolate, é o brigadeiro. Ó, como ele tá. E ele tá cremoso, hein, gente, ó. Mas eu vou pôr um pouquinho de chocolate nele. Creme de leite. Acho que era bom. Pra ele ficar bem, com um sabor bem acentuado de chocolate. Precisa pôr um pouquinho. Não tem outra tigelinha, né? Porque eu vejo essa tigelinha? É, porque o creme tá gelado. Aí esse daqui eu vou pôr aqui no saquinho pra gente poder rechear, tá? Conseguiu achar aí? Sim. Porque o chocolate, se a gente coloca ele numa coisa fria, ele fica granuladinho, ele não dissolve. Então eu preciso que seja uma coisa mais quente para poder conseguir dissolver para misturar nele, entendeu? Então vamos fazer assim que eu acho que vai ser melhor. Aí você pode derreter um pouquinho mais. Porque eu vou precisar para o outro, tá? Então eu vou misturar aqui primeiro.
Prontinho. Agora vamos misturar. Agora ele não vai empelotar, gente. Ó, tá vendo o chocolate? Tem mais chocolate aqui, né? Isso, porque eu acho que esse aí não vai dar pra fazer o que eu preciso fazer. Não vai precisar mais agora. Agora não. Eu preciso só de mais, tá? Colher vai melhor. Pronto. Agora vamos misturar. Quero um creme bem gostoso de chocolate. Olha isso. Olha como ficou bem maravilhoso, ó. Um creme cremoso e gostoso, viu? Mas ele não vai ficar tão doce, porque coloquei chocolate meio amargo. Um pouquinho mais. Olha isso. Ótimo. Aí, ó, tá melhor pra mexer, né? Bom, agora eu vou pôr aqui no saquinho, tá? Aqui a gente vai virar bem. Você pode pôr no copo, você pode colocar assim na mão mesmo. E ficou mais fácil, tá? Tem essas duas opções. Não conseguir pôr na mão, tudo bem. Se não conseguir, põe no copinho que vai ficar ótimo. Então agora eu vou rechear. Ó, vocês estão vendo como fica bem bonitinho, separadinho? Vou fazer o terceiro pote. Prontinho, agora vamos colocar a segunda camadinha de bolo. Mas eu vou cortar mais um pouquinho, que essa aqui não vai dar. Então, eu vou pôr agora mais uma camadinha de bolo. Eu coloquei uma camadinha bem generosa, mas vocês podem colocar uma camadinha um pouco mais fina também, tá? Costumo fazer também uma camada bem mais fininha para ficar bastante recheio. Mas eu vou colocar aqui, essa outra parte de cima, uma camadinha também bem generosa de recheio e ele vai ficar ótimo, viu? Preciso um pouquinho mais aqui, ó. Vendo como fica bem separadinho? E aí, vocês estão gostando? Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, que eu respondo, viu?
prontinho. Agora eu vou dar uma alisadinha aqui, jogar uns chocolatinhos. Esse aqui é mais para vocês terem uma ideia, tá? Agora a gente joga um chocolatinho por cima. Olha como ele fica bonito. Tá vendo? Ficou lindo, né, gente? Bom, esses daqui já estão prontos, ó. Aí a gente vai colocar uma tampinha. E aí vocês podem colocar uma etiquetinha que fica lindo, né? Tanto pra vender como pra fazer aqueles potinhos menores pra festa. Então, ó, esse já tá pronto. Agora eu vou fazer... Vou derreter o chocolate. Eu vou fazer agora o estilo pão de mel. Então, eu tô usando a forminha da BWB, a 801. Ela vem com silicone, que é muito bom, bem prático pra gente estar fazendo. Você já coloca uma quantidade e já coloca na geladeira, depois já põe o recheio. Aliás, põe o bolo, põe o recheio e aí já tá pronto. É duas vezes só, já tá pronto. Então, aqui tem a medidinha certinha. Gosto de fazer assim, ó, porque assim não suja a forminha, tá vendo? Melhor. Ele tem a marcação certinha, tá? Agora a gente dá uma batidinha para tirar qualquer bolha. Coloca os silicones. E ele vai para a geladeira. Depois a gente termina, tá? Tô fazendo agora para dar tempo dele gelar. Por favor, obrigada. Agora a gente vai fazer esse daqui. Esse daqui dá para usar cortador. Hoje, como eu não tenho cortador, eu vou tirar uma medida aqui, mais ou menos, para mim poder cortar aqui certinho, tá? Eu precisava de mais recheio, se você puder deixar para mim lá na geladeira. Deixa eu ver, aqui são 7 centímetros, ó. Ou derreter aquele ali, acho que dá para eu usar, mas eu acredito que tenha mais lá. Por favor. Ó, então são 7,5 por 7,5. Então vamos lá. 7,5. 7. Deixa eu ver. Então já vamos olhar. Esse daqui fica pronto mais rápido, né? Porque ele é cortadinho assim e outro ele é maior, né? Também, vocês viram? Esse aqui é um pouco diferente. Mas são estilos diferentes, mas que ficam gostosos do mesmo jeito, viu? Bom, vamos lá. Esse daqui, né? Me dá essa colher mesmo, por favor. Esse tá ótimo. Ó. Esse aqui já é um outro recheio, tá? Um recheio de mousse. Então, dá pra fazer com qualquer recheio, tá? É o gosto de cada um. Isso não é problema. Eu tinha esse recheio pronto lá, eu vou
aproveitar eles, porque são coisas diferentes, mas são gostosos, porque são de chocolate. O bolo de cenoura, um recheio de chocolate, ele fica perfeito. Doce, amargo. Porque o bolo já é gostoso, né? Olha, então aí agora a gente vai rechear aqui. A única coisa das aulas online é que não dá para experimentar, né, gente? Esse que é o... Só fica passando vontade. Mas aí é bom que vocês já incentivam vocês a fazerem, né? Olha, isso é muito legal. Só para não sujar. Agora vamos cortar para pôr a camadinha de cima. Eu queria um bico com decoradinho, sabe? Pra mim fazer uma decoraçãozinha aqui em cima. Esse salto ali, né? Tem. Só não tem bico, né? Ó, vamos molhar aqui também. E aí eu vou fazer uma decoração aqui em cima. Diferente daquela lá, tá? Bem molhadinho. Como esse daqui é de mousse, eu vou colocar aqui umas raspas. Vai ficar bem legal, hein? E gostoso. Vou fazendo bagunça. Prontinho. Agora vamos fazer a cobertura. Pode ser esse aqui. Esse aqui tá mais larguinho. Eu vou fazer com um bico porque fica bonito, né? E aí vocês vão ver a diferença. Vou pôr o bico primeiro. Aqui em cima, hein? Pra deixar bem bonito. Ó, é simples essa decoração, não tem nada de difícil, ó. Vocês vão fazendo umas rosetinhas. Ele fica muito bonitinho. Olha, assim. Aí a gente pode fazer também diferente. Então, aí vai várias opções. Ó, pode fazer só uma pitanguinha. Também fica bonito. E o último. Agora eu vou fazer o cookie pop. O outro lá, o meu ainda não tá bom. Mas assim que ele ficar bom, a gente já faz para vocês terem várias opções. Esse daqui, vamos fazer diferente.
vocês usam a sua criatividade. Depende do bico que vocês tiverem. Dá pra fazer, ó, com um bico só eu fiz 3 opções diferentes. Então, é só vocês usar a criatividade. Dá pra pôr umas raspinhas aqui em cima, dá pra pôr um granulado. Até um chocolate branco raspadinho, pra dar um contraste. Olha como fica bonito. Aí, tem uma... Pega uma etiquetinha pra mim, por favor, pra mim pôr um aqui, só pra eles verem como fica bonito. A gente dá uma... Vamos cair um pouquinho aqui, ó, vamos dar uma montadinha pra ficar uma coisa bem bonita. E ó, como eu falei, dá pra colocar uma tela, né? E olha como vai ficar bonito, ó. Só com isso daqui já fica lindo. Tem que apertar direitinho pra fechar. Olha como fica lindo. Então, a gente já tem 2 opções. Agora, a terceira é o cake pop, tá? O cake pop é um bolo no palito e um bolo decorado. Ele fica gostoso, é um bolo que dá pra você fazer, pôr na mesa de aniversário. Quase bom, mas um pouquinho, acho. Dá pra fazer ele simples ou decorado, como eu falei. Coloca colorido, aí dá um banho nele com chocolate branco. E coloca a cor, né? A cor que você precisa fazer a decoração. E ele fica tão bonito. E dá pra fazer formatos diferentes. Geralmente a gente faz uma bolinha, mas aí vai muito do que a pessoa quer. Qual é o tipo de decoração, né? E dá pra fazer que fica muito gostoso. Bom, agora eu vou usar esse aqui mesmo. Esse daqui... A gente vai colocar um pouquinho desse recheio. No princípio, a gente começa mexendo com a colher. E depois a gente vai ter que pôr a mão na massa, viu? Porque ele precisa ficar firme. Para poder modelar, né, os bolinhos. Olha, eu já vou pôr a mão na massa. Porque não dá mais pra... ficar mexendo com a colher. Olha, tá vendo como ele já vai pegando um formato? Aí vocês têm que ver assim, pra não ficar mole, porque senão ele não aguenta a decoração, né? Mas também tem que ter um recheio para dar um sabor. Olha como ele fica, ó. Uma massa bonita, gostosa. Ah, eu queria a balança, por favor. Geralmente a gente pesa para ficar todos do mesmo tamanho, tá? Vai precisar de mais recheio? Agora só pro... Não, esse não. Vou precisar pro pão de mel, né? Vou usar esse, então. Ó, então vamos pesar. Geralmente a gente coloca 28 gramas, tá? Mas aí vai muito do que a pessoa quer fazer. É que fica um tamanho, não fica um tamanho muito grande. Eu vou pôr hoje 30 gramas, pra ficar um pouquinho maior. Só de outro prato. Tá dando pra entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Eu ainda tô me adaptando às lives, né? Eu não costumo falar muito alto, mas agora eu tenho que aprender. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, que eu tô aqui para responder. Olha, deu certinho, acredita?
Agora vamos modelar. Então, tá pronto o recheio, a massa. Agora a gente vai dar uma apertadinha para não ter ar dentro, né? Vamos enrolar umas bolinhas. Olha como fica legal. Ó, esse aqui tá pronto para dar o banho de chocolate nele. Aí, eu vou querer também, já que você tá pegando aí uns confeitinhos para pôr em cima, depois que der o banho de chocolate, né? Uns confeitinhos, acho que vai ficar legal. Não, tá ótimo esse aí. Ah, só tem? Eu não vou fazer, não. Vou fazer pelo menos uns 3 pra ter uma noção, né? Eu vou precisar de mais chocolate. Ó, vocês viram como é rapidinho? Um instantinho vocês fazem. É só ter as coisas, né, já prontas. E aí, na hora de montar é rápido, não é nada demorado, não. Você pensa que olha aquela coisa bonita na mesa, né? Nossa, deve ter dado tanto trabalho. Não, às vezes não. Porque vocês não sabem, nunca viram como é que faz, então acha que é difícil. Então não é. Ó, já tá pronto. Agora é só dar o banho de chocolate. Só que também tem todo um processo, né? Você quer que eu derreta esse e depois coloque o outro? Isso, por favor. Ó, aí a gente precisa de uns palitinhos tipo pra pirulito. Vou passar só uma água na mão. Muito gordurosa. Prontinho. Agora vamos pro próximo passo. Aqui agora eu vou passar ele no chocolate e aí eu vou jogar um confeito nele. Vai ficar bem bonito, vocês vão ver. Entendeu? Pra colar o palito, sim. Pra banhar, acho que não dá, não. Não, né? Aí faz o seguinte, deixa esse daqui que eu já vou fazendo isso. E aí, enquanto você derrete mais, já traz o pão, as forminhas. Ó, a gente molha um pouquinho no chocolate. E aí, fura ele e deixa ele secar para depois dar o banho. Porque isso daqui vai ajudar ele a fixar o palito, tá? Ó. Coloca. E a gente já senta mais ou menos ele, né? Vou colocar ele pra cá. Que eu vou dar banho só em 3. Ó, então... mais ou menos até a metade, tá? Pra ele poder ficar bem firme. Aí a gente dá uma sentadinha nele. Deixa ele secar um pouquinho pra depois dar o banho realmente. Aí, você derrete mais chocolate, por favor? Aí, acho que era bom pôr numa xicrinha, né? É. Então, ó, já saiu. Esse aqui é pra fazer o pão de mel, tá? Agora a gente tira a forminha. E vamos colocar... esse daqui eu tenho um cortador, que eu faço pão de mel, então eu já tenho um cortador do tamanho certinho, tá? Aí eu vou cortar, ó. Cortar aqui. Tá vendo? Ficou bem... aí eu venho aqui, corto a fatia pra mim colocar em cada pão de mel. E aí a gente já vem colocando. E agora vamos rechear. Esse daqui não molha, tá? Porque ele tem uma validade maior, mas não pode molhar. Que é como o pão de mel.
E outra, ele não precisa ficar na geladeira. O bolo molhadinho já precisa. Essa é a diferença, né? Então, vamos cortar mais uma vez. E colocar essa parte de cima, ó. Vamos dar uma apertadinha para ficar bem. Não pode cortar muito largo, senão a gente não consegue fazer no tamanho certinho dele. Então tem que ser. E aí eu gosto de deixar bem recheadinho, né? Aí às vezes eu faço assim, ó, para tampar bem os. Porque ele fica um pouco mais fininho, ó. Aí eu ponho um pouquinho de massa aqui pra tampar, pra ele ficar bem certinho. Então esse daqui já tá pronto pra dar, pra cobrir, né? Aí já fecha e ele fica pronto. Ó. Esses confeitos estão bons? Não, olha, Colorido. não, pode ser isso aí mesmo. É só pra poder fazer a decoração, pra pessoa ver como fica bonito, né? E não é uma coisa assim que dá tanto trabalho e é tão... Não é coisas caras, entendeu? Então dá pra... Ó, esse aqui eu já vou dar o paninho também, aliás, fechar. E esse aqui eu vou dar o banho. E aí vamos colocar um confeito nele, hein? Olha aqui, uns confeitos lindos. Dourado, prateado, branquinho. Vou pôr um de cada cor, tá? Pra vocês verem como fica bonito. Então, ó. Mais uma vez, tá? Tá. Eu preciso, porque eu não vou poder pôr aqui, um papel ou toalha ou um papel Manteiga pra não grudar. E aí, pessoal, estão gostando? Estão com alguma dúvida? Ou vocês querem saber alguma coisa que de repente eu não estou fazendo aqui, mas que para vocês é importante? Se perguntar e a gente responde, tá? São coisas que tem muita... Na verdade, a confeitaria, ela tem uma amplitude muito grande, né? Sempre tem novidade. Sempre o pessoal tá inventando coisas novas. Agora apareceu até um bolo de gelatina. Eu não fiz, mas não sei se deve ser bom, né? Porque a gente gosta da massa do bolo, né? Ela não tem massa do bolo, só tem gelatina. Então, sei lá, é diferente, né? Mas tem bolos maravilhosos, viu? E decorações também. Inclusive, hoje uma cliente pediu um bolo de bordado. Uma decoração do México. Confeitado tudo com bordado, mas com chantininho. Então, já pensou? Não é difícil, é que a gente... É uma coisa que eu, assim, nunca fiz, mas é uma coisa que tá dentro da confeitaria. É uma decoração um pouco mais minuciosa, mas não quer dizer que seja uma decoração difícil. Ai, cadê o papel? Pode ser um alumínio. É só pra mim colocar aqui no pratinho pra não grudar. Então, tá bom. Obrigada. Porque a gente precisa colocar num papel que não grude. Isso aqui dá pra cortar ainda. Só quero um pedacinho pra pôr aqui no pratinho, pra não grudar no pratinho. Tá. Prontinho. Aí eu vou colocar aqui, ó. Na hora de eu dar o banho, eu preciso colocar ele num lugar que não grude, né? Ó. Prontinho. Ó, a gente tira agora o excesso. E coloca ele bem no pezinho. E a gente vai colocar os confeitos. Acho que eu não vou pôr a mão, senão vai... Não, coloca Eu vou pegar uma colherzinha. Ó, tá vendo? Aí
gente vem aqui e coloca. Tem que colocar enquanto tá molhado, senão ele não gruda. Por isso que tem que ser a hora que coloca aqui pra secar. Olha como ficou lindinho. Agora vamos fazer de outra cor. Tira um pouquinho do excesso. Agora vamos colocar o branquinho. Peruladinho, né? Olha como fica lindo. Vem? Isso daqui é só uma amostra, porque vocês podem fazer de várias formas, né? Aí depende da decoração que a pessoa quer. Ó, eu tô fazendo com chocolate preto, mas pode fazer com chocolate branco e colorir. Ah, pode fazer também, de repente, um chocolate branco, faz assim no preto e depois passa o branco por cima, ou vice-versa, né? Também fica legal. Vamos tirar aqui o excesso. Olha esse. Olha como ficou lindo. Agora eu vou terminar o pão de mel. Ó, já tá recheado. Já deu um banho nele, né? A casquinha. Agora nós vamos fazer a parte de baixo. Aí aqui, a gente tira sempre um pouquinho dessa rebarba para não ficar, né? Pode tirar com a colher, com o braço, se não for muito. Uma espátula. É só pra tirar o excesso, né? Até era bom, mas é que ele tá saltadinho pra fora. Eu não quero mexer no bolo. Eu coloquei um bolo muito gordinho, ele ficou saltadinho pra fora. Ó. Mas aí a gente dá uma passadinha. Cadê o papel? Vou passar o papel aqui só pra limpar, porque na hora de tirar, ele precisa, ele vai ficar mais bonito. Se não tiver essa rebarba, porque enquanto tá molhado é mais fácil, né, de deixar ele bonitinho. Então, ó. Tira o excesso. Agora vamos fazer o outro. Esse aqui é rapidinho, viu? 5 minutinhos tá pronto. Vamos pro último.
Esse aqui não ficou tão altinho, ele ficou melhor, vendo? Então tem que pôr uma massa realmente mais fina. Ó, obrigada. Pra poder ficar melhor pra gente trabalhar. Olha, já tá pronto. Aí aqui é só tirar essa rebarbinha. E aí vocês podem colocar num saquinho com lacinho, que fica muito bonitinho. Isso, 2 minutinhos. Tá. Só pra terminar, finalizar ele, né? Pronto. Eu vou cortar um desses aqui pra vocês verem, tá? Eu acho que vai ser bem legal. Né? Vamos lá. Uma baguncinha aqui. Olha como ficou lindo. E olha, ele fica bem macio. Ó. Muito gostoso, viu? Então, é um bolo com recheio já junto. E essas bolinhas também são gostosas, não tem nada, é tudo comestível. Então, isso que é legal. Essas bolinhas também, qualquer dia eu vou fazer uma aula só para ensinar como colorir elas. Eu compro elas já, o saquinho de bolinha, branquinho, e aí eu coloco as cores, vou fazendo as cores dela, tá vendo? Todas essas cores foi eu mesma que fiz. Então, porque assim, às vezes a pessoa quer, dependendo da decoração, uma cor diferente. Prateado. Aqui eu não tenho prateado, mas às vezes a decoração é prateada. Eu fiz um bolo uma vez todo prata e ela queria bolinhas. Então eu tive que tingir muita bolinha. Mas é simples, não tem nada de difícil, entendeu? Então, para quem quer trabalhar na confeitaria, é uma coisa gostosa. A gente tem que estar sempre assim estudando, porque tem sempre novidades. Mas vale a pena, porque aí um cliente pede uma coisa diferente e aí você se desafia a fazer, né? Como esse bolo que eu vou fazer, que é de bordado. A decoração toda parece um bordado. Deve ser muito legal. Dá um pouquinho de trabalho, mas é legal. Ó, acho que tá bom, pode tirar. Já vai trazer um pão de mel, para vocês verem como ele vai ficar bonitinho também. Então, ó, são opções que vocês podem fazer para trabalhar com isso e que vale muito a pena. 2 de cada, esse ainda não. Ah, tá. Esse aqui, né? Tudo bem. Vou tirar. Olha só. Prontinho. Vou cortar também, tá? Pra vocês verem como ficou. Você quer filmar? Vou cortar aí. Deixa eu só tirar essas bolinhas daqui. Olha só. Vou tirar. Olha que lindo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês, o que vocês precisarem, o que vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, mandem para mim as ideias, para mim poder continuar fazendo mais live, ensinando coisas para vocês, que de repente vocês pensam que é difícil e não tem nada de difícil. É bem simples, tá? E no dia 21 eu vou fazer um mini curso. Então, se vocês já quiserem se inscrever, entra lá, vou ensinar muita coisa diferente relacionada a bolos, tudo a bolos. Mas as dúvidas que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem saber, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada por vocês estarem me assistindo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo a live, ensinando tudo isso para vocês. Um beijo.